A gente conhece o Gabriel Garcia Marques por criar mundos inteiros, né, como a mítica Macondo. Mas e se o mestre das grandes sagas escrevesse sobre se sentir pequeno, se sentir perdido? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar numa das obras mais pessoais dele, que nasceu da própria experiência de ser um estrangeiro. E é essa pergunta que está bem no coração de 12 Contos Peregrinos. Aqui, sabe, o foco muda completamente. Sai do épico e vai para o íntimo. A história é sobre a estranheza de não pertencer, uma sensação que o próprio Gabo, morando na Europa, sentiu na pele. Para a gente ter uma ideia da escala, pensa só, em 100 anos de solidão, a gente vê gerações inteiras construindo um mundo a partir do zero. Aqui, a jornada é o contrário. São pessoas sozinhas tentando se encaixar no mundo que já existe, um mundo que muitas vezes parece não ter lugar para elas. Mas a jornada não é só dos personagens, não. A criação do livro em si, nossa, foi uma verdadeira odisseia. As histórias que a gente lê hoje quase foram perdidas para sempre. Elas mesmas se tornaram peregrinas. 18 anos. Pensa só, 18 anos. É praticamente uma vida. Foi o tempo que essas histórias levaram para finalmente chegar até nós. Então, esse é um livro que não foi só escrito. Ele foi vivido, foi perdido e foi reencontrado. E é aqui que a vida imita a arte de um jeito incrível. A jornada desses manuscritos é um espelho perfeito do tema do livro. As histórias nasceram em viagens, se perderam num caderno e depois foram resgatadas da memória. Elas vagaram pelo mundo antes de finalmente encontrarem um lar. E não é exagero, não. O próprio Garcia Marques disse que o processo foi místico. É quase como se as histórias precisassem se perder no mundo para poderem, enfim, se encontrar. Como se elas tivessem um destino próprio, sabe? Tá, mas e aí? Como fica o famoso realismo mágico do Gabo longe de Macondo? Bom, aqui ele desembarca nas ruas organizadas e às vezes bem frias da Europa. E o resultado é fascinante. A essência do realismo mágico é basicamente essa. O impossível acontece no meio do dia a dia de um jeito supernatural, sem pedir licença. Não é sobre mundos de fantasia, mas sobre a magia que se esconde na nossa realidade. E nesses contos, isso aparece de umas formas que, olha, a gente não esquece. Vamos pegar um exemplo para ver como isso funciona na prática. Tudo começa com uma coisa simples, quase boba. Uma mulher, uma rosa, uma espetadinha no dedo. Uma coisinha que podia acontecer com qualquer pessoa. E, de repente, a realidade quebra. Aquela gotinha de sangue vira um fio que não acaba mais, que atravessa Paris inteirinha. É uma imagem muito poderosa, né? Uma dor que era íntima, invisível, de repente deixa um rastro impossível de ignorar no mundo. Agora vamos para dentro de um apartamento. 2 meninos do Caribe, morrendo de saudade do mar, ganham dos pais um barco a remo. Um presente meio inútil para quem mora numa cidade sem rio por perto, certo? E errado. Para eles, se não tem água, a gente cria. Eles quebram uma lâmpada e a luz vira um rio dourado que inunda o apartamento todo. A imaginação deles não só dobra a realidade, ela afoga a realidade. Mas esses toques de magia não são só truques para deixar a história bonita. Eles servem para amplificar o sentimento principal do livro, que é a solidão do peregrino. Vamos dar uma olhada em como isso funciona em alguns contos. Olha, se prepare porque este conto é um soco no estômago. Ele captura perfeitamente aquela sensação de pesadelo, sabe? De estar desesperado por ajuda num lugar onde ninguém te entende e ninguém parece se importar. Ele não fala a língua, não entende as regras. É separado da esposa por uma burocracia gelada. Cada corredor daquele hospital vira um labirinto de solidão. É a impotência de ser invisível, mesmo estando bem no centro do seu próprio drama. Agora a gente vai para Roma, o centro da fé. Só que aqui, a peregrinação não é sobre chegar a algum lugar, mas sobre a espera. Uma espera infinita por uma resposta que simplesmente não vem. Décadas. Ele passa décadas carregando o corpo intacto da filha, batendo nas mesmas portas fechadas do Vaticano. A burocracia divina acaba sendo tão impenetrável quanto a dos homens. E no final a gente percebe, a santa da história não é a filha, é ele, santificado pela sua paciência infinita. E aí a gente volta para os meninos que transformaram luz em água. Essa não é só uma história fantástica, é uma metáfora poderosíssima sobre o que significa carregar o seu lar dentro de si. O conflito aqui é esse, a imaginação contra uma realidade meio cinzenta.
Com saudade de casa, eles não se adaptam ao mundo novo, eles forçam o mundo novo a se adaptar a eles. Eles recriam o Caribe dentro de 4 paredes em Madrid. E o resultado é, ao mesmo tempo, mágico e devastador. Então, o que une um marido desesperado em Paris, um pai paciente em Roma e 2 meninos navegando na luz em Madrid? O que todas essas jornadas nos dizem sobre o que é ser um peregrino no mundo de hoje? Ser peregrino não é só viajar, é se sentir permanentemente de passagem. Esses personagens carregam a América Latina na alma, mas já não cabem mais lá. E, ao mesmo tempo, eles nunca vão ser de fato europeus. É a solidão de viver nesse espaço, entre 2 mundos. E essa é a grande pergunta que o livro deixa ecoando na nossa cabeça. No fim das contas, o lar é um ponto no mapa ou é um sentimento que a gente carrega por dentro? E se essa condição de peregrino é, de certa forma, universal, se todo mundo em algum momento se sente deslocado, onde então a gente encontra o nosso verdadeiro lugar?